Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. E hoje nós vamos tratar de um assunto que nos últimos tempos tem tomado conta das notícias, das mídias e até dos governos. Florestas, árvores, meio ambiente. Pois é, Voit. Inclusive, antes de anunciarmos o nosso convidado, vamos a uma notícia que diz respeito a este assunto. Esse desastre de Brumadinho provocou a devastação de mais de 200 campos de futebol da mata nativa da região. E o que é pior, em razão do tipo de devastação, com lama, com rejeitos tóxicos, a recuperação vai levar muito mais tempo para que alguma coisa em termos de vegetação se recupere na região. Pois é, e para quem trabalha com a terra, é um assunto que esse nosso convidado domina. Este é apenas um dos problemas, essa devastação, que vão dizer respeito ao nosso convidado de hoje, o ex-deputado Valdir Colato, que assume o cargo de diretor do Serviço Florestal Brasileiro, convidado pela ministra da Agricultura, Maria Tereza. Diretor Valdir Colato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui e boa sorte lá no seu cargo. Obrigado, Voit. Prazer estar aqui com vocês, com o Carlos. Vamos conversar aqui, né? Eu acho que é uma polêmica muito grande essa questão florestal. E, na verdade, nós precisamos sentar, né, para ver exatamente como é que é a composição da nossa floresta, a ocupação territorial brasileira. É uma polêmica, você tem vários dados, né? É a NASA, é a Embrapa, é a Universidade e tal, que coloca como é que o Brasil está sendo ocupado. Agora, com o Código Florestal, que nós temos o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então nós temos aí 5,5 milhões de propriedades, né, levantadas, com o retrato fidedigno do que está acontecendo dentro de cada propriedade, e com isso aí, então, nós vamos trabalhar para que você faça um planejamento estratégico da floresta brasileira, o que nós temos que preservar, o que é floresta oficial, o que é privada, né? Municipal, estadual e federal, com um sistema nacional de cadastro, chamado SICAR. E aí, então, nós vamos poder fazer um planejamento do que fazer com as nossas florestas aí. Uns colocam que é 66% de preservação que nós temos de floresta nativa, outros dizem que é menos, é uma polêmica que está aí, né? Dentro da propriedade, nesses 66% é mais de 20% de reserva que o produtor preserva por conta própria. Então é toda uma polêmica que nós temos que buscar resolver. E a gente foi convidado pela ministra Tereza Cristina para assumir esse serviço florestal brasileiro como engenheiro agrônomo, como autor do projeto do Código Florestal Brasileiro, essa discussão que já vem há 20 anos, né? E foi aprovado em 2012, então nós temos 7 anos já do Código Florestal Brasileiro, e apenas temos o primeiro passo, que é o Cadastro Ambiental Rural, que ainda não está concluído. Nós foi prorrogado até o final do ano passado, encerrou o prazo, e agora, então, nós temos que encerrar essa primeira fase do CAR para depois entrar no PRA, que é o Plano de Regularização Ambiental, que aí sim você vai buscar acertar os passivos ambientais que tem em cada propriedade. Pois é, o Serviço Florestal Brasileiro foi criado em 2006, né, para fazer uma espécie de gestão de florestas públicas, né? Como é que o senhor poderia explicar hoje essa função, esse encargo que o senhor está assumindo, vinculado agora ao Ministério da Agricultura? Na verdade, o Serviço Florestal Brasileiro foi criado assim como um órgão que não é autarquia, não é secretaria, e não é ICMBio, não é IBAMA, não é meio ambiente, e ficou então para você trabalhar a questão dos serviços florestais, a gestão de florestas públicas e privadas também, né? Trabalhar o plantio, o fomento. Da praticidade, exatamente. Exatamente. Né? A economia da floresta brasileira, que é uma coisa fantástica, e nós não estamos fazendo nada. Nós simplesmente estamos aí proibindo. Cai uma madeira lá, não pode utilizar. A madeira está madura, você não pode fazer o manejo, né? Então, esse é o ponto que nós estamos falando. Para ficar bem claro
E o nosso trabalho vai ser em cima da floresta, né? Da questão, claro, da gestão das concessões de áreas públicas, né? Da unidade de conservação. Isso já vem sendo feito aí há 5, 6, 7, 8 anos, mas não avança. Para ter uma ideia, nós temos aí na lei de concessão que encaixaria nesse processo em torno de 50 milhões de hectares de floresta. 50 milhões? 50 milhões de hectares. E nós temos 1 milhão de áreas que já foi feita a concessão. O que é a concessão? É você fazer um planejamento estratégico e sustentável do que você pode colher de floresta daquelas áreas sem corte raso. Né? Por exemplo, lá, você tem uma ideia, a média de árvores que se tira por hectare em 10 mil metros quadrados, um campo de futebol, são 3 árvores. Né? Então, o que você faz? Você vai lá, colhe as árvores maduras, você regenera a floresta, deixa ela crescer e depois de 10, 15, 20 anos você faz a colheita novamente das árvores que estão maduras. Esse trabalho é por lei, não é criado agora, né? Mas está aí parado, que é um valor econômico fantástico. E é uma atividade que nós temos abandonado praticamente no Brasil. Então, isso tem que ser resolvido. O que fazer com essas florestas? Fazer as concessões, mas também entrar na concessão da floresta privada, né? Onde você possa explorar essa floresta privada sustentavelmente. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que eliminar, né? A retirada da mata que é ilegal, né? Nós queremos com isso acabar com a ilegalidade. Se você fizer um trabalho sustentável na área privada e também na área pública, você acaba com a ilegalidade. Isso hoje é controlado por satélites. Para ter uma ideia, a tecnologia está tão forte que você localiza uma árvore por GPS, né? Diz, vamos cortar aquela árvore e vai monitorar aquela árvore para cortar, e aí você acaba com a clandestinidade e a ilegalidade que hoje você está praticamente sem controle no Brasil. Mas agora, diretor, existe uma crítica, né, algumas críticas dos ambientalistas e organizações que trabalham, né, na área ambiental em relação exatamente a essas florestas na área privada, nas fazendas e tal. Dá para fazer manejo nisso daí? O governo vai se manifestar em relação ao tamanho do uso, e como é que vai ser isso daí? O particular vai ter a sua disponibilidade, quer dizer, ele que vai dizer como é que vai ser, que tamanho que ele vai preservar? Não, nós temos um Código Florestal brasileiro que determina bem claro quais os percentuais que se deve ter em cada propriedade. Então, no sul do Brasil, são 20% que se tem que preservar, que é reserva legal. O que é reserva legal? É a floresta que se criou para que você tenha possibilidade de obter lá energia através da lenha ou, né, material para construção. Né? É isso que foi criado. Então, o agricultor, bom, você tem 100 hectares, tu deixa 20 aqui de reserva para você utilizar na tua propriedade. Né? Então, no sul, 20%. No Centro-Oeste, 35% que você tem que deixar de reserva da floresta nativa. Né? E na Mas Amazônia, não é uma exigência, né? Não é lei. O código É lei. diz poderá. Não, deverá. 80% da Amazônia. Deverá. Isso é lei determinada pelo Código Florestal brasileiro. E aí é que está a questão. Com o cadastro, né? O cadastro ambiental rural, você levantou essa situação. Então, o que acontece? Tem gente que tem mais que 20%, vamos dizer, no sul, né? O 35%, Centro-Oeste, 80%. Então, essa pessoa, ela tem um crédito. Quando você passou do limite exigido, você tem um crédito, né? Eu tenho um crédito de floresta, tenho a mais do que eu precisava. E aqueles que não têm essas quantidades, eles estão com passivo, né? Então, qual é que é a proposta do Código Florestal brasileiro? Você equilibrar. Compensação? Ele equilibrar com a compensação. Você pode compensar com uma outra floresta, né, no mesmo bioma, você pode regenerar, né, ou você pode replantar. Né? O reflorestamento. O reflorestamento. Então você tem essas três etapas, mas você tem que fazer. E você tem um período para fazer isso. Né? Por exemplo, até 4 modos fiscais, que é o pequeno produtor, você mantém aquilo que tem. Né? Aquilo que tem, O que é o modo fiscal? Hoje, o modo fiscal, cada município ele tem vamos dizer assim, um limite, dependendo das características de cada região, né? Ele é maior ou menor, a quantidade a quantidade mínima. O mínimo é 4, né?
4 Para hectares? você, 4 hectares. Depende, porque assim, levando em consideração o mínimo de terras que você precisaria para ter uma atividade econômica e ser sustentável, por exemplo, uma família, uma agricultura familiar. Então, lá no sul é 12 hectares, aqui no centro-oeste chega a 30, na Amazônia é 100 hectares, né? Mas 100 hectares você pode usar só 20, né? Porque 80 tem que preservar. Então, Aí é que é o deverá, né? Deverá. Quem tirou a floresta, então, deverá repor. Quem tem a sobra, no caso, nós criamos um dispositivo no Código Florestal Brasileiro que chama-se CRA, que é a Cota de Reserva Ambiental. Então, assim, bom, eu tenho um crédito lá, eu tenho a mais do que eu precisaria ter, então tenho um crédito, eu transformo numa cota, e essa cota, cada cota é 1 hectare, e eu alugo ou vendo para compensar uma outra propriedade que tem um passivo, né? Que seja no mesmo bioma e tal. Então, se você tem lá, ao invés de você tirar de uma área de plantio, de uma agricultura que já está sendo plantada, que é consolidada, você acaba, então, compensando em outra propriedade com aquele que tem um excesso, né? E isso é uma commodity que vai acontecer, que está aí, já está na Bolsa do Rio de Janeiro. Você pode negociar isso. Isso faz com que você tenha incentivo a manter a floresta em pé. Quem manteve a floresta em pé está recebendo e quem derrubou está pagando, né? Isso é a compensação que nós temos. E esse processo ainda não iniciou por burocracia, por falta de um decreto, aquela coisa toda que nós queremos implementar. Então, para que você tenha vantagens de entrar nesse processo, tanto quem vai repor como quem tem o excesso, e com isso nós equilibrarmos os diversos biomas, mas principalmente as propriedades que hoje, talvez numa época remota, né, onde não tinha a legislação, acabou, não, eu vou aproveitar 100% da propriedade. Agora, não, peraí, agora você tinha que deixar, onde é que está teus 20%, né? Não tem, então você vai compensar. O senhor critica esse percentual, né? Como? O senhor critica esse percentual, né? Não, absolutamente não. Eu entendo que você tem que fazer isso, mas tem que ter a condição de você dar para o agricultor fazer isso. Porque, veja bem, hoje todo mundo fala do meio ambiente, né? Aqui a questão ONGs, do Brumadinho, não sei o que e tal, as ONGs brigam conosco aqui, né? Se nós temos 66% de floresta no Brasil, né? Quanto que tem a Europa? 4%, 2%, 0,4% é que o pessoal fala, né? Então, eles teriam que fazer a parte deles. E então, o que nós queremos e entendemos? Que você precisa fazer, mas hoje quem faz realmente meio ambiente na prática é só o agricultor. Sim. Porque você coloca 20% do seu patrimônio à disposição da preservação do meio ambiente para quem? Para toda a comunidade, né? Porque não é só para a propriedade dele. Você põe 35% no Centro-Oeste, 80% na Amazônia. Quem de nós deixa, né, que moramos na cidade, 20% do nosso terreno, nossa fábrica, ou qualquer patrimônio em benefício do meio ambiente? É o agricultor que faz isso. Então, acaba sendo carimbado como destruidor da natureza? Não. É porque o agricultor, para plantar, ele precisa retirar mata, como aqui em Brasília, não é cerrado, né? Para você construir Brasília, teve que tirar, né, o cerrado para poder instalar a cidade. No campo é a mesma coisa, só que o campo precisa de áreas maiores para você poder produzir, senão não tem como criar sobreviver, um gado embaixo do mato, ou plantar soja, milho, feijão, sem tirar a vegetação. Então fica segurando. Mas mesmo assim, nós estamos hoje plantando 8% do território brasileiro e reflorestamos 1% só. Onde nós devíamos ser o país que mais tivesse produção de madeira, exportando madeira, como a Noruega, lá com um país que tem, né, sei lá, 2, 3% do território brasileiro, é o maior exportador de madeira. E nós aqui, quando uma árvore cresce, num ano que crescem 10 lá, nós não usamos isso, que o nosso clima, nosso solo aqui está bom. Então nós deixamos essa riqueza da árvore como assim, uma coisa que não é intocável, né? Você não pode mexer com isso, quando ao contrário, você tem que fazer com que a natureza conviva harmonicamente com as pessoas, com o ecossistema, com a economia, e fazer com que ela seja legalizada, regular, e tenha regras claras para você fazer isso e você poder, né, explorar essa floresta racionalmente. É isso que nós pregamos. Não estamos nada contra de ser contra, tirar, pôr. O que eu dizer é que é o seguinte, que se alguém faz isso, alguém tem que pagar essa conta. Quem está pagando a conta é o agricultor. Então nós queremos que a sociedade assuma isso e dê condições para que esse agricultor possa
fazer essa preservação do meio ambiente e também ele seja reconhecido por isso. É uma coisa que eu sempre coloco como exemplo. O pessoal coloca a agricultura como grande consumidora de água, né? Olha, toda estatística que você vê, não, a agricultura, né, que acaba com a água. Quando o grande consumo é na cidade, né? Com certeza. Porque é o seguinte, veja, qualquer alimento, você pega um alimento lá, feijão, arroz, tal, vamos dizer grãos, né? 70% é água, né? Quando você pega hortaliça, fruta, 95% é água. E onde é que é consumida a hortaliça e as frutas? Na cidade. Então, o agricultor, ele produz lá, pega água, transporta para a cidade consome e ele leva a compra aqui. Né? Agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar a nossa entrevista com o Valdir Colato, diretor do Serviço Florestal Brasileiro. E aí eu gostaria de fazer uma colocação exatamente sobre essa questão de compensação. Nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje recebendo o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, o ex-deputado Valdir Colato. Diretor, vou fazer uma provocação, né? O senhor falou em compensação, sujeito que devasta mais, aí o outro preserva. Poderia-se dizer que é real essa situação? Fazendas lá e florestas aqui, ou seja, eles devastaram a Europa, os Estados Unidos, plantam, nos vendem os alimentos e nós é que temos que ser o pulmão do mundo. É por aí? É verdade. Esse documento que você fala, né, floresta lá, a agricultura aqui, que os Estados Unidos emitiu, foi o Ministério da Agricultura. Isso já está rodando há algum tempo, né? Mostrando isso, que fizeram um cálculo. Bom, se nós preservarmos a floresta aqui, quanto é que nós vamos ganhar, né? E se nós pagarmos para alguém não deixar o Brasil plantar, quanto que nós vamos receber? Então chegaram à conclusão que eles têm que plantar e financiar, né, a dificuldade do Brasil e outros países concorrentes para plantar, para produzir. Então, isso existe, né? Então, na verdade, essa geografia das florestas no planeta, nós temos que olhar. Se você pegar o Brasil, por exemplo, hoje, só o Cerrado brasileiro hoje tem 90 milhões de hectares de terras agricultáveis, né? E você pegar o quadro do mundo, da Índia, da China, dos Estados Unidos, praticamente não tem mais terras, novas áreas de fronteiras agrícolas, né? Então, a pergunta é essa, nós vamos preservar esta área para plantio, nós temos mais produção, ou vamos parar por aqui? Se nós plantamos 8%, 9% do território brasileiro, né? Vamos ficar por aqui. Essa é uma decisão que o Brasil tem que tomar. Como é que é a ocupação territorial do Brasil? Bom, é 66% de floresta, 9% para plantar, 20% de pecuária, né? 14% de terra indígena, 11% para o pessoal da reforma agrária, né? 20% para os parques nacionais, municipais e estaduais, é isso? As estatísticas que a gente tem, os dados que a gente tem hoje, esse é o quadro, né? Esse percentual, desculpe, esse percentual que o senhor falou de 95 são terras devolutas, diretor? São terras devolutas, ou seja, terras que são do governo e têm sido devolvidas ou têm que ser devolvidas ao governo?
porque não são propriedades particulares, né? Nós temos hoje, o Brasil tem em torno de, segundo o levantamento, em torno de 26 milhões de hectares, né? Que são quase 4 vezes Santa Catarina, para comparar, né? Que são terras devolutas, exatamente, não tem dono e não tem destinação. Às vezes elas são ocupadas por indígenas, por invasões, né? Mas não tem titulação, vamos dizer, né? Então você tem lá os parques municipais, estaduais e federais que chegam lá a 18% do Brasil, terras indígenas 14%, aí essas terras devolutas também chegam lá a quase 18%, e você tem então, na propriedade privada, 50% hoje, mais ou menos o cálculo de propriedade que tem. Você tem 20% de pecuária, vamos dizer 10% entre agricultura e floresta plantada, né? E tem 20% de florestas preservadas dentro das propriedades privadas, né? Então 50% é na área privada e que 20% é floresta, e se você somar com os outros, com os parques, terras indígenas, também terras de militares, também tem 3 milhões e poucos de hectares, então você vai ver que vai chegar em 70 e poucos % de preservação. De preservação no Brasil. Então, a pergunta, esse é o desafio que nós vamos levantar para discussão para a sociedade, queremos tornar bem claro isso, transparente, né? A pessoa fala, o cara quer desmatar, o cara é contra a floresta, não sei o quê. Não, nós queremos planejar o Brasil, nós queremos saber o que o Brasil vai decidir em termos de ocupação territorial. Se disser, bom, nós vamos ficar em 8%, 9% da agricultura, é isso mesmo que o Brasil vai querer? Bom, então ponto final e vamos tentar sobreviver com isso. Sobreviver com isso aqui, jogar produtividade, tecnologia para poder aumentar a produtividade. Então aí você pega lá, não, tem gente que não quer tecnologia, tem que voltar para a agricultura orgânica, né? Mas hoje, se você não tiver essa tecnologia, você teria que ter o dobro de área plantada para chegar à produção que nós temos hoje, né? Então a tecnologia está diminuindo o desmatamento e as áreas degradadas, essas coisas todas que nós temos que recuperar, a produtividade, mas isso é um trabalho todo que tem que fazer. Então, nós vamos levar para a sociedade essa discussão, né? O que é que nós vamos fazer com esses 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil? Essas áreas degradadas, por exemplo, elas vão ter financiamento para arrumar a área? Nós estamos trabalhando agora com um plano de safra, né? Que como está indo para o Ministério da Agricultura, então vai ter que ter recurso no plano de safra para recuperar a área degradada, para plantio, para replantio, para recuperação de APP, de reserva legal, de também fazer atividade econômica, né? Financiar viveiros, por exemplo, de muda. Agora, só para ter uma ideia, se nós tivermos que repor o déficit de APP, que é a área de preservação permanente, e reserva legal, com florestas nativas, nós não temos muda para isso. Isso chega o cálculo que nós fazíamos antes no Código Florestal chegou a quase 30 milhões de hectares, né? Que teria que ser reposto. Onde se vai arrumar muda para isso? Então, o que nós temos que fazer é um grande fomento de viveiros de espécies nativas para poder ter essas árvores, ou você vai ter que deixar regenerar, mas isso vai levar, né? Quanto tempo? Ainda mais agora, com essas áreas sendo devastadas, como exatamente. De Mariana e agora de Brumadinho. Você tem que ter tecnologia, tem que ter um trabalho específico nessas áreas para ver o que nós vamos fazer. E também levar em conta, sim, a essa questão das licenças ambientais, aonde fazer, como fazer, qual é o impacto que vai dar. Porque hoje, assim, se você, a barragem de Brumadinho lá, está sendo pela área ambiental, desculpa, pela fiscalização, está levando com tanta importância como uma árvore que você corta lá para fazer uma lenha, né? Não, você tem que levar em conta a possibilidade do impacto que vai dar aquela atividade, né? O que acontece no Brasil hoje? Você exige um mundo para dar uma licença ambiental, às vezes leva 7 a 8 anos, e quando você instalou aquela indústria ou aquele empreendimento, simplesmente é abandonado. É o que acontece lá com o Brumadinho, né? Dê a licença para vocês construírem a barragem lá, agora não precisa mais fiscalização, deixa para lá, né? Cada um faz. E por isso acontecem essas coisas. Não, você tem que colocar regras no jogo. O que você precisa para construir isso aqui? Precisa isso, isso, isso. Tu vai cumprir isso aqui, depois eu vou te fiscalizar, né? Fiscalizar se a tua obra foi feita dentro dos conformes, se você está jogando o teu dejeto, o teu lixo para um lugar inadequado, se você não tem aí o controle
ambiental, aí eu vou te penalizar, né? E o Brasil faz o contrário, dificulta a instalação e depois abandona, né? É o que está acontecendo lá com o Brumadinho e com outras obras que estamos aí. Então nós queremos realmente fazer a coisa preventiva. Bom, aqui pode, que não pode, qual é as consequências dessa atividade econômica, qual é que não é. Seu desafio, então, diretor, é conservar e produzir, né? Com certeza, nós temos que fazer a gestão das florestas, né? Porque essa história que a floresta é intocável, né? Não pode ser. Você vê, você tem as florestas chamadas sociais, né? Que é um pessoal do Dedê, né? do açaí, né? da castanha, né? Nós temos 57% das florestas públicas hoje que estão dentro dessas áreas. Ou você está lá com indígena, ou está com agricultura familiar, ou está com alguma atividade. Tem até comunidades que exploram o bambu, para você ter uma ideia, né? Como aqui em Goiânia tem um professor que fala muito nisso. Então nós queremos organizar esse pessoal. Não precisa tirar a floresta. Você pode. Nós temos uma luta lá em Santa Catarina, por exemplo, da araucária, né? Ela está colocada como uma espécie em extinção, você não pode cortar, né? Porque eu acho que não está em extinção, nós tínhamos que fazer um plano de manejo sustentável e resolver isso aí. Mas o pinhão, que é a fruta do pinheiro, se tornou hoje uma atividade econômica. Com certeza. Né? Hoje você vai dar 4, 5 reais o quilo, né? Então, daqui a pouco o que não interessa não é a madeira, interessa o fruto da madeira. Né? Como é a castanha, como é o dendê, como é todas essas coisas aí que estão incrustadas dentro das florestas e ocupadas 57% das estatísticas dessas chamadas florestas comunitárias, né? Que você trabalha em comunidade, né? E isso nós temos que resolver. Se não der para fazer outra coisa, organizar esse pessoal, porque dentro dessas florestas comunitárias vivem 2 milhões de pessoas, inclusive indígenas. Essas são as estatísticas que a gente tem. Então nós temos que organizar a bagunça, né? Tá Acho certo. que esse é o desafio. É um desafio. E nós queremos que o ex-deputado, o diretor Colato agora, do Serviço Florestal Brasileiro, vai ter um trabalho muito grande, porque a pressão externa é grande para que o Brasil continue acomodadinho aí, preservando suas florestas, pulmão do mundo, mas tem brasileiro morrendo de fome ainda, passando necessidade quando nós temos áreas para plantar, produzir alimento e produzir riqueza para o país. Nós queremos agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Quando tiver já desenvolvido os trabalhos, o senhor já está convidado para vir falar sobre o resultado dessa sua tarefa um pouquinho leve que está começando agora. Muito obrigado, Colato. João, obrigado, Carlinhos. Na verdade, eu quero deixar aqui um recado, pessoal, não precisa se preocupar, que nós, como engenheiro agrônomo, sabemos o que estamos fazendo e vamos buscar o diálogo, né? Ouvir aqueles que estão lá na ponta, né? Para a gente não errar, dentro de uma política do presidente Bolsonaro, que é desenvolver com sustentabilidade. Isso que nós vamos fazer, as pessoas podem ficar tranquilas que a responsabilidade é grande, mas nós sabemos que o Brasil precisa mexer com essa enorme riqueza que nós temos, que é as nossas matas, preservando aquilo que tem que preservar e também fazendo a economia girar, que é uma riqueza que está aí, nós temos que trabalhar com isso. E a capacidade de executar esse trabalho eu posso atestar porque conheço desde muito tempo o agora ex-deputado Colato e agora diretor do Serviço Florestal Brasileiro. Está em boas mãos, podem ter certeza. Ele é um agricultor, ele planta, ele conhece a terra. Então vamos desejar mais uma vez boa sorte. E a você que nos acompanhou aqui no Direto de Brasília, também obrigado pela sua audiência e até um próximo.